Como vocês já devem saber, existe um ditado que diz: tudo que tem um começo também tem um fim. E com o nosso universo não seria diferente. Olá, pessoal! Aqui no canal a gente já explorou vários cenários sobre o fim do universo. Mas ainda ficaram algumas perguntas no ar, perguntas que não conseguimos responder por completo. Por exemplo, o que será que vai restar no final de tudo? Um fóton solitário? Um buraco negro gigantesco? Ou talvez algo completamente diferente? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Deluca. E se você quiser, vem com a gente agora descobrir tudo isso. Hora da gente começar o nosso conteúdo de hoje. Um universo ainda jovem. Você já parou para pensar quantos anos o nosso universo existe desde que nasceu? Como muita gente já sabe, ele tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso é só um tempo inimaginavelmente longo. Se compararmos, até mesmo a era dos dinossauros parece ter acontecido ontem. Só para constar, o nosso sistema solar tem apenas 4,6 bilhões de anos. Ou seja, durante quase todo esse tempo, o universo existiu sem o nosso sistema solar. Mas apesar disso tudo, a verdade é que o nosso universo não é tão velho assim. Você provavelmente ouviu falar do chamado paradoxo de Fermi, não é? De forma simples, esse paradoxo se refere ao fato de nunca termos encontrado qualquer evidência concreta de vida alienígena ou de ecossistemas extraterrestres. Pois é, se a gente for olhar com a régua do tempo geológico, toda a história registrada da humanidade é apenas um instante minúsculo. Mas será que mesmo ao longo desses 4,6 bilhões de anos, nenhuma civilização alienígena surgiu? Nenhum visitante interestelar veio à Terra ou deixou qualquer rastro? Dá para afirmar isso com certeza? Pois bem, uma das possíveis respostas ao paradoxo de Fermi é essa. Talvez nós sejamos literalmente uma das primeiras civilizações inteligentes do universo. Pode ser que as outras nem tenham começado a explorar o espaço, ou sequer tenham planetas formados ainda. Mas como isso seria possível? É que, como já dissemos, o universo ainda é relativamente novo. Agora me diz, do que você acha que as galáxias são feitas, principalmente? A resposta é a seguinte: tirando o halo de matéria escura, a nossa galáxia, a Via Láctea, contém uma quantidade gigantesca de matéria. E ao que tudo indica, outras galáxias também estão repletas de poeira e gás interestelar. Só na nossa galáxia existem pelo menos 100 bilhões de estrelas. Dá para imaginar o quanto isso é imenso? Estrelas e seus planetas se formam justamente a partir dessa poeira e desse gás. E esse processo ainda está acontecendo, sem sinal de que vá parar tão cedo. Quando o universo estiver mais velho, os estoques de gás interestelar provavelmente terão se esgotado. Mas até lá, o número de estrelas vai ter crescido bastante. E a maioria dessas novas estrelas será composta por anãs vermelhas, laranjas e amarelas, astros mais escuros e estáveis. Como essas estrelas vivem por muito tempo, é possível que os planetas ao redor delas desenvolvam biosferas tranquilamente ao longo de bilhões de anos. O universo em sua fase final será bem mais escuro. Isso porque as estrelas azuis e brancas, muito mais brilhantes, estarão em menor número do que hoje. Em compensação, as chances de surgir vida serão muito maiores do que agora. Provavelmente várias civilizações alienígenas já estarão espalhadas por aí, criando sociedades parecidas com a República de Star Wars ou com a cultura dos livros de Ian Banks. E do ponto de vista puramente teórico, essas supercivilizações podem evoluir a ponto de sobreviver a qualquer cenário de fim do universo. Mas a gente ainda vai voltar a esse ponto mais adiante. Por enquanto, podemos dizer que uma possibilidade bem real é que aquilo que vai restar por último no universo seja algo criado por uma forma de vida inteligente. Claro, isso não quer dizer que esse alguém será necessariamente o ser humano. E é justamente aqui que encontramos a primeira resposta para aquela pergunta que fizemos no começo do vídeo. Primeira sim, mas está longe de ser a única. Os cenários para o fim do mundo. Entre todas as teorias sobre o destino final do universo, 3 se destacam como as mais debatidas pela ciência moderna. Como a gente já explicou essas ideias em detalhes antes, agora vamos apenas fazer um resumo rápido.
Bem, a maioria dos cientistas hoje apoia o cenário conhecido como morte térmica. Isso porque o universo inteiro obedece às leis da termodinâmica. E segundo a lei da termodinâmica, em um sistema fechado, a entropia, que é a medida da desordem, tende sempre a aumentar com o tempo. Esse conceito pode ser facilmente ilustrado com um exemplo clássico: uma xícara de café. Imagine que você coloca uma bolinha de sorvete dentro de uma xícara com café bem quente. Com o tempo, o sorvete vai derretendo, se misturando por completo e resfriando o café, até que tudo fique em equilíbrio, na mesma temperatura. O universo como um todo também é um sistema fechado, e no fim ele vai passar por uma dissolução parecida com essa. Hoje a matéria ainda está distribuída de forma desigual no cosmos, mas isso vai mudar. As estrelas vão se apagar, as galáxias vão se dispersar e até mesmo os buracos negros vão desaparecer, evaporando lentamente por meio da radiação de Hawking. No fim das contas, o universo será preenchido por uma espécie de sopa uniforme e monótona de partículas subatômicas. A segunda hipótese sobre o fim do universo é o chamado Big Rip, ou em português, Grande Ruptura. Isso aconteceria se a energia escura continuasse acelerando a expansão do espaço indefinidamente, sem nunca parar. Mesmo hoje, os aglomerados de galáxias mais distantes já estão começando a desaparecer da nossa visão, ficando cada vez mais tênues por causa do desvio para o vermelho. Eventualmente, eles vão cruzar o horizonte do universo observável e desaparecer da nossa vista para sempre. Segundo o modelo do Big Rip, esse processo vai continuar até que a expansão do espaço supere todas as forças conhecidas, da gravidade às interações entre partículas dentro dos átomos. E quando isso acontecer, todas as interações entre partículas deixarão de funcionar. E cada partícula vai flutuar sozinho no espaço, se afastando eternamente das demais. Por fim, temos a hipótese do Big Crunch, o grande colapso. De acordo com essa teoria, a expansão do universo pode em algum momento dar lugar à contração, e tudo que existe acabaria colapsando até formar um único buraco negro gigantesco. Existem ainda outras ideias, como a hipótese do estrangeleto ou do vácuo falso, mas não vamos nos aprofundar nelas por enquanto. Essas teorias são extremamente exóticas e, em vez de serem levadas como hipóteses sérias, funcionam mais como modelos abstratos para explicar certos problemas da física. O que será que resta no final? Então vamos recapitular tudo o que vimos até agora. As três hipóteses que apresentamos antes, na verdade, nem entram tanto em contradição assim. Por exemplo, dá para imaginar tranquilamente um cenário como esse. A energia escura continuaria acelerando a expansão do universo, mas sem força suficiente para vencer a gravidade. Nesse caso, cada galáxia seguiria existindo de forma estável, mas isolada das demais, como se estivessem sozinhas no vazio. Depois disso, cada galáxia passaria por sua própria morte térmica, e no fim, o universo deixaria de se expandir e começaria a se contrair. Mas estamos nos adiantando um pouco, né? Se a gente focar só nos grandes corpos celestes, em qualquer um dos três cenários, o que deve restar por último são os buracos negros. No caso da morte térmica, os buracos negros eventualmente evaporariam, mas isso levaria um tempo absurdamente longo. Muito mais tempo do que tudo o que se passou desde o Big Bang até o desaparecimento da última estrela. E a teoria ainda vai além. Existe a possibilidade de que a partir de anãs brancas e estrelas de nêutrons surjam objetos superdensos feitos apenas de ferro, as chamadas estrelas de ferro. Talvez essas estrelas de ferro até disputem com os buracos negros o título de últimos grandes astros do universo. Já na teoria do Big Crunch, tudo é mais direto. O universo inteiro acabaria colapsando em um único buraco negro gigantesco. E pronto, fim da linha. No caso do Big Rip, o destino dos buracos negros ainda é uma incógnita. Isso porque até hoje a gente não entende direito o que acontece dentro de uma singularidade. Pode até ser que a própria expansão do espaço não consiga rasgar um buraco negro ao meio. Afinal, a singularidade é literalmente um ponto físico no espaço, o menor que pode existir, o mais extremo que a física concebe. Mas se estivermos falando do destino de todos os corpos celestes, então, em todos os cenários, com exceção do Big Crunch, o que sobra no fim são apenas partículas subatômicas isoladas. Só que, por enquanto, a gente nem sabe ao certo que partículas seriam essas.
Até hoje, nem conseguimos confirmar se os prótons se desintegram ou não com o tempo. Mas é quase certo que, seja qual for o cenário, vai existir algum tipo de partícula que consiga durar para sempre. Talvez o único motivo de ainda não sabermos qual é, seja simplesmente porque ainda não a descobrimos. No fim das contas, a gente quer acreditar que está apostando na hipótese certa. Ou, melhor dizendo, naquela hipótese que mostramos logo no comecinho desse vídeo, a de que a inteligência é capaz de superar até mesmo as leis mais cruéis do universo e continuar existindo mesmo depois do fim das estrelas. Em outras palavras, mesmo que tudo no cosmos vire pó, as criações da inteligência podem ser aquilo que permanece para sempre. E você, o que você acha de tudo isso? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. Só vale lembrar que nada disso vai acontecer tão cedo, hein? Na nossa era, ainda temos estrelas e planetas em abundância. E mesmo daqui a 10 bilhões de anos, quando o Sol for apenas uma lembrança, muitas galáxias ainda vão estar praticamente iguais ao que conhecemos hoje. Seja qual for a resposta certa para a pergunta que fizemos hoje, só os nossos descendentes muito distantes vão ter a chance de descobrir. E se você curtiu esse vídeo, clica no like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o fim. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá, tchau, tchau.